Olá, povo da videira, meus queridos irmãos e irmãs. Olá, você que nos assiste aqui no canal da videira. Aqui é o pastor Paulo Faustino, pastor da Igreja Batista Videira, região metropolitana de Campinas. É com muita alegria que temos aqui a nossa escola bíblica dominical. Aproveito aqui para orar e pedir a Deus pelo irmão Mário, que é o coordenador da escola bíblica dominical, que juntamente com a Isenete, a sua esposa e também seu filho estão passando aí, lutando contra a Covid, né? Que Deus abençoe. Hoje ele me disse que estão bem, agradeço a Deus por isso e rogamos por todos que lutam por conta da Covid e também de tantas outras doenças, né? Porque as outras doenças não pararam por causa da Covid. Bem, nós vamos hoje iniciar um estudo que fala a respeito da volta de Jesus. Isso mesmo, a segunda vinda de Jesus. Durante todo o Antigo Testamento, a palavra de Deus diz, de Gênesis até Malaquias, todo o Antigo Testamento aponta para o Messias, para o Cristo, aquele que viria para morrer pelos nossos pecados. Bom, depois de tanto tempo em que a palavra de Deus estava apontando para o Messias, ele veio, 2000 anos atrás. Temos aí o advento do Natal. E é muito lindo isso. Deus cumpre as suas promessas. Ele veio, ele morreu na cruz por nós, ressuscitou ao terceiro dia e depois de 40 dias ele ascendeu aos céus. Porém, entre os ensinos de Jesus, nós temos um maravilhoso ensino, que é a segunda vinda do Senhor. Por que segunda? Porque a primeira já ocorreu, por isso temos o Natal. A segunda vinda vai ser diferente da primeira, claro. A segunda vinda, o Senhor Jesus, ele não voltará mais para morrer numa cruz. Ele voltará mais para levar o seu povo, a sua igreja, e já será momento de juízo e não de salvação, de entrega do Senhor Jesus na cruz, porque isso já ocorreu há cerca de 2000 anos atrás. Nós não vamos entrar nesse estudo nas questões escatológicas, né? Correntes escatológicas, pré-milenismo, amilenismo, pós-milenismo, não é essa a nossa intenção, até porque todas essas correntes têm bases bíblicas e tal, e Deus já deixou claro que ele não deixaria muito certo exatamente essa área escatológica, e a gente até vai ver nesse estudo, né? Então, tem gente que é pré-milenista, tem gente que é milenista, pós-milenista, nós não vamos entrar nisso. Eu quero entrar nesse estudo exatamente nos textos bíblicos que falam sobre a segunda vinda de Jesus. A ideia é que estejamos atentos, porque eu creio, pelo que conheço da palavra de Deus, que a segunda vinda se aproxima. Estamos muito próximos dessa segunda vinda. Então, vem comigo para estudar a palavra de Deus a respeito da segunda vinda de Jesus. Primeiro nós vamos orar. Feche seus olhos e abra seu coração para conversarmos com Deus. Senhor Deus, nós cremos que o Senhor voltará e pedimos que o Senhor, através do Espírito Santo, esteja nos iluminando para que entendamos, para que possamos enxergar o que o Senhor tem a nos dizer sobre esse assunto na Tua Palavra. Desde já te agradecemos por esse estudo bíblico e oramos em nome de Jesus, pedindo que o Senhor abençoe o irmão Mário, a Isenete, seu filho, e também, ó Deus, todos aqueles que estão acometidos do Covid. Nós pedimos que para todos eles a Tua mão de graça e poder seja estendida. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então nós vamos começar aqui o nosso estudo e nós não vamos terminar hoje. Se Deus permitir, próximo domingo vamos continuar, tá bom? Mas a primeira coisa que vamos
falar aqui é a respeito daquilo que o Senhor Jesus nos preveniu. Abra sua Bíblia aí em Lucas capítulo 21, versículos 34 a 36, quando o Senhor diz assim: olhai por vós mesmos, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e aquele dia vos sobrevenha de improviso, como um laço. Porque há de vir sobre todos os que habitam na face da terra, sobre todos. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que hão de acontecer e estar em pé na presença do Filho do Homem. Jesus nos preveniu 2000 anos atrás. Se você me permite, eu diria o seguinte, numa linguagem coloquial, fiquem atentos. Fiquem preparados para a segunda vinda, é isso que o Senhor Jesus está dizendo. Cuide de você mesmo. Que esse momento, a segunda vinda, não te pegue despreparado. Fique atento. Olha, o que tem de crente que nem pensa na segunda vinda de Jesus. O que tem de crente que não está nem aí se Jesus volta, se não volta. Nós não podemos cair nesse erro, não. Nós precisamos ficar atentos, é o que Jesus está dizendo. E por conta disso, nosso estudo bíblico começa agora, para que possamos entender o que a Bíblia fala a respeito da segunda vinda de Jesus. Jesus prometeu aos seus discípulos que ele regressaria de novo. Há cerca de 2000 anos, enquanto estava aqui no seu ministério, Jesus fez essa promessa. E Deus cumpre tudo o que ele promete. Deus prometeu que viria o Messias, e o Messias veio, 2000 anos atrás. É um fato histórico. Nós estamos no ano 2021, depois de Cristo, depois da vinda do advento do Messias. Mas Jesus também prometeu que regressaria novamente. João, capítulo 14, versículos 1 a 13, o Senhor Jesus, nosso Senhor, diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, veja só o que ele diz: virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Não foi só aqui, mas aqui nós temos uma das vezes que vemos a promessa da volta de Jesus. E essa promessa é uma promessa linda. Jesus está dizendo: não se turbe o vosso coração, não fique preocupado, não fique tenso, não se desespere, creia em Deus, creia em mim, Jesus. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Como é lindo isso, meu irmão, minha irmã, você que é salvo por Jesus. Jesus está falando com você, comigo. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Não tem problemas de falta de habitação lá no céu. E aí então ele diz: se eu for e vos preparar lugar, ele foi e nos preparou lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim. O Senhor Jesus então está dizendo: eu voltarei. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode dizer amém? Que bênção, né? Maranata, vem, Senhor Jesus. O crente em Jesus quer que Jesus volte.
Segundo ponto aqui, os anjos prometeram que Jesus viria de novo. Além do próprio Jesus dizer, os anjos também disseram isso. Veja o que diz Atos capítulo 1, versos 10 e 11, por ocasião da ascensão de Jesus. Lucas, que escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, o livro de Atos dos Apóstolos, que na verdade são atos do Espírito Santo, não é? Ele escreve assim: estando eles com os olhos fitos no céu, quando Jesus ascendeu aos céus, os discípulos ficaram olhando para aquilo. Imagina Jesus subindo. Ficaram olhando enquanto ele subia. Então os discípulos ficaram com os olhos fitos no céu enquanto Jesus subia. E eis que junto deles apareceram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram, 2 anjos: varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Olha só. Jesus, ele já tinha dito isso, como a gente já leu. Agora são os anjos dizendo, olha, vocês vão ficar aí olhando para o céu. Não é? Interessante que eles disseram, olha, chega de olhar para o céu, vão fazer missões em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins do mundo. Foi isso que está escrito lá em Atos capítulo 1. Vão fazer missões agora. Eles ficaram atordoados. Eu também ficaria. Não posso criticar esses discípulos, não, vendo o meu Senhor Jesus que morrera na cruz, ressuscitara e agora, depois de pouco mais de um mês, estava subindo para os céus, de onde ele veio. Miraculosamente. Que coisa linda isso. Lindo demais. Então os anjos também dizem, olha, ele vai voltar. Jesus disse, eu voltarei. Os anjos disseram, ele voltará. Louvado seja o nome do Senhor. Como regressará Jesus? Você já se fez essa pergunta? Da primeira vez, Jesus veio e nasceu numa manjedoura em Belém. A Virgem Maria deu à luz, conforme estavam nas profecias veterotestamentárias. Mas e a segunda vinda, como será? Interessante que a palavra de Deus, lá em Lucas 21, 27, o próprio Jesus diz, então verão vir o Filho do Homem em uma nuvem com poder e grande glória. Ele virá numa nuvem. Um dia, se assim o Senhor permitir e aprover a Deus e que se socorrer em nossa geração, se ocorrer amanhã, ou hoje, ou amanhã, ou depois de amanhã, e de repente no meio do dia, ou bem no comecinho do dia, não sei, mas em algum momento a gente perceber um som estranho de trombetas e olhar para cima e ver nas nuvens miríades e miríades de anjos e o nosso Senhor Jesus voltando nas nuvens. O povo de Deus vai começar a gritar de alegria, chorar de emoção, o nosso coração vai palpitar muito. Vai ser um momento maravilhoso. Triste será para aqueles que, vendo você e eu, meu irmão, minha irmã, seguindo a Jesus, crendo em Jesus, aqueles que preferiram abraçar religiões, tradições religiosas. Ah, meu bisavô era dessa religião, meu avô era dessa religião, meu pai dessa religião, eu também vou seguir. Religião não salva ninguém, nem a batista. Aqueles que não acreditavam em Deus, aqueles que debochavam. Bom, mas o povo de Deus, aleluia, o povo de Deus vai ficar muito
essa visão maravilhosa. O Senhor Jesus voltando com toda a glória que lhe é devida, e somente a Ele é devida, nas nuvens. Que veremos, aliás, quantos o verão quando Ele vier? Quantas pessoas verão Jesus quando Ele vier? Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Todo mundo vai ver, todo mundo, até os inimigos do Senhor Jesus o verão, e tremerão muito. Agora sim, que veremos e ouviremos quando Jesus voltar? O que vamos ver e o que vamos ouvir quando o Senhor Jesus voltar? 1 Tessalonicenses 4, 16, 17 diz assim: porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, à voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Além de termos um encontro incrível com o nosso Senhor nas nuvens, nós ainda viveremos com Ele para todo sempre. Significa que daqui a 100 anos, depois da vinda do Senhor, estaremos com Ele. Depois de 1000 anos da vinda do Senhor, estaremos com Ele. Depois de 10.000 anos, estaremos com Ele. De 1 milhão de anos, estaremos com Ele para todo o sempre. Você consegue entender isso? Qualquer aflição, qualquer tristeza, qualquer provação, qualquer opressão que a gente sofra nesse mundo caótico, nesse mundo que jaz no maligno, todo o sofrimento que nós sofremos aqui, porque nós estamos aqui, mas não somos daqui. A nossa pátria está no céu, nós vamos chegar na nossa pátria para todo sempre. E lá não entrará lágrimas, você não precisa levar seu lenço. O Senhor vai enxugar as lágrimas dos nossos olhos, todas elas. Lá não haverá doença, lá não haverá tentação, o diabo não entra lá. Para todo sempre estaremos com o Senhor. E Ele no seu santo trono. E nós podendo adorá-lo. E a nossa salvação completa para todo sempre diante do Altíssimo. Falta pouco, meu irmão, falta pouco, minha irmã. Aguenta firme, ser fiel até a morte. O que te espera, você que é salvo por Jesus Cristo, é uma eternidade maravilhosa com Jesus, com o Trino Deus, com os santos anjos, com os remidos pelo sangue do Cordeiro. Aguenta firme. Amém? Como nos preveniu Jesus para que não sejamos enganados sobre a sua segunda vinda? O que Jesus disse para não sermos enganados? Significa que o diabo vai tentar nos enganar. Lá em Mateus 24, 23, 26, Mateus 24 fala muito sobre isso, né? Jesus diz assim: se, pois, alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios. Presta atenção. Não é só Deus que faz sinais e prodígios, não. O diabo, o falso profeta, essa turma toda do mal faz muitos milagres.
Muita coisa extraordinária, toma cuidado, viu? Nem tudo que reluz é ouro. Jesus continua, de modo que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Eis que de antemão vos tenho dito, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Dias atrás eu estava vendo, fiquei curioso, uma moça que segue um rapaz, um homem que se diz Cristo. Tem um aqui no Brasil, tem um na Rússia, deve ter em outros lugares também. Eles dizem, eu sou o Cristo. É uma loucura. E um monte de gente acredita. Mas você não, eu não. Jesus, ele nos diz aqui que ele não voltará como foi da primeira vez em que ele veio e nasceu. Ele virá em glória, virá nas nuvens. Então, esses caras que ficam dizendo aí, olha, eu sou o Cristo, eles nasceram. Eles não vieram na nuvem, não. Então, falso Cristo. Né? Tem muitos falsos profetas. Dia desse estava vendo um falso profeta aí, um dos maiores aqui do Brasil, mandando a igreja dele lá, que ele tem igreja. Nós temos a igreja de Cristo. Tem gente que tem a sua própria igreja, né? E tem muita gente que vai atrás desses falsos profetas. E o camarada orientando todo mundo a não tomar vacina contra a Covid. Dali a pouco, pegaram ele lá, filmaram ele tomando vacina contra a Covid. Olha, não vai atrás de homens. Não vem atrás do pastor Paulo, não. Sou um pecador como qualquer outra pessoa, mas lavado pelo sangue do Senhor Jesus. A minha alegria é levar você para Jesus. Siga Jesus. Creia em Jesus. Ele, Jesus, é tudo para mim. Se você quer me ver feliz, siga Jesus. Não me segue, não. Não me segue, não. Eu não tenho igreja há muitos anos. Há quase 4 décadas eu sirvo as igrejas de Cristo como pastor porque Ele me chamou. Amo ser pastor. Mas não segue pastor Paulo, não. Segue a Jesus Cristo. Pastor Paulo é apenas um servo, uma ovelha do rebanho do Senhor que Ele escolheu para pastorear. Só isso. A minha alegria é levar pessoas aos pés de Jesus. Não se descuide. Muitos virão se fazendo passar por servos de Deus, fazendo milagres, prodígios. Por isso, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, não vai atrás de milagres. Vá atrás da verdade que é Cristo. Pastor, o senhor não crê em milagres? Claro que eu creio, eu sou o milagre de Deus. Mas o maior milagre que o Senhor pode fazer na vida de alguém é entrar no seu coração, salvar a sua vida eternamente. E depois disso muitos milagres virão. Mas tem muita gente que quer não a salvação e o senhorio de Cristo, quer o milagre, o imediatismo da fé. Cuidado. Se você é assim, você será uma presa fácil para o falso profeta. A pessoa veio falando de Deus, falando isso, falando aquilo, vê na palavra de Deus, vê aqui na Bíblia, se bate. Se não tiver aqui, viu? O apóstolo Paulo disse uma vez que mesmo que venha um anjo de luz e falar um evangelho diferente desse aqui, considere-o maldito, anátema. Fica longe. Cuidado com pastores, até pastor batista, viu? Se não estiver pregando a palavra de Deus e o Deus da palavra, se vier com história esquisita aí, falando que não é bem assim, que está com pecado, não é mais pecado, cuidado, viu? Cuidado. Então, como Jesus nos preveniu, para que não sejamos enganados sobre a sua segunda vinda, está aqui. Mateus 24, 23, 26. Cuidado, o
falso profeta, cuidado com falso Cristo, cuidado porque eles podem até fazer sinais e prodígios. Podem não, farão, disse Jesus. Toma cuidado. Bom, hoje nós vamos concluir com mais um ponto aqui, tá bom? Se Deus permitir, se Jesus não voltar, domingo que vem, se Deus permitir, estaremos seguindo em frente aqui. Alguém sabe a hora exata da segunda vinda de Jesus? Veja o que a palavra diz. Mateus 24, 36, Jesus esclarece: daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Se alguém disser para você, Jesus virá tal dia, já, olha, o que teve de gente já dizendo que Jesus voltaria, dando data, até horário, é uma coisa impressionante. Jesus disse claramente, ninguém sabe. Porém, o mesmo Jesus disse, embora você não saiba, tem um cenário aí, tem os sinais para você ficar esperto. E esses sinais estão todos aí. Então, a qualquer momento, o Senhor pode voltar. A nossa pergunta não deve ser que dia e hora que Jesus vai voltar. Qual a data? Não. A nossa pergunta deve ser, estou preparado? Viva, meu irmão, minha irmã, como se Jesus voltasse hoje. E assim você estará fazendo a vontade de Deus. Que Deus te abençoe, que esse estudo da palavra de Deus edifique a sua vida e que nós estejamos vivendo cada dia como se Jesus fosse voltar exatamente hoje. Deus abençoe você. A Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Videira tem grande alegria